A campainha tocou como um martelo batendo repetidamente contra a bigorna da minha sanidade. Naquele fim de tarde de terça-feira, o sol se punha de uma forma melancólica, pintando as paredes da nossa sala com tons de um laranja desbotado que parecia prever o fim de uma era. Eu sabia quem estava do outro lado da porta antes mesmo de olhar pelo olho mágico. O ritmo das batidas, a insistência autoritária e o peso do silêncio que se seguia a cada toque eram as marcas registradas da Senhora Maria. Abri a porta e o ar pareceu se esgotar instantaneamente. Lá estava ela, a minha sogra, com uma expressão que oscilava entre o triunfo e o desprezo absoluto. Aos pés dela, repousavam 3 sacolas enormes, feitas de um material plástico barato e desgastado, transbordando com o que ela chamava de suas tralhas. Eram roupas velhas, objetos de decoração de gosto duvidoso e uma série de bugigangas que exalavam o cheiro característico de mofo e de uma vida amargurada. Ela não pediu licença. Ela simplesmente arrastou as sacolas para dentro do meu tapete de entrada, aquele que eu havia escolhido com tanto zelo no início do meu casamento, e declarou com uma voz que não admitia réplicas que iria viver no nosso quarto. O mundo pareceu girar devagar. Eu olhei para o Agnaldo, meu marido, que estava sentado no sofá, fingindo ler um jornal que já tinha 3 dias de idade. Eu esperava um movimento, um protesto, uma faísca de dignidade masculina que protegesse a nossa intimidade. Mas o que vi foi a capitulação total. Ele levantou os olhos, encarou a mãe e, com um aceno de cabeça quase imperceptível, concordou. Ele não apenas aceitou a invasão, ele a validou com o seu silêncio cúmplice. Naquele momento, o vínculo que ainda nos unia, ou o que eu acreditava ser um vínculo, rompeu-se com o estrondo silencioso de uma geleira se partindo no meio do oceano. A Senhora Maria soltou uma gargalhada estridente, um som que arranhava os meus ouvidos e perfurava a minha alma. Ela me olhou de cima a baixo, notando o meu estado de choque. Ela perguntou se eu estava assustada, afirmando que aquilo era bem feito para mim e que eu deveria sumir dali de uma vez por todas. O ódio nos olhos dela era palpável, uma entidade viva que preenchia os espaços vazios da sala. Ela se sentia a rainha retornando ao seu trono, e eu era apenas a serva indesejada que finalmente estava sendo descartada. Eu não respondi. Não havia palavras que pudessem descrever a náusea que subia pela minha garganta. Eu me virei e caminhei em direção ao nosso quarto, o cômodo que ela agora reivindicava como dela. Comecei a fazer a mala em silêncio absoluto. Cada peça de roupa que eu dobrava era um prego no caixão daquela relação tóxica. Eu sentia o olhar dela queimando nas minhas costas enquanto ela me seguia até a porta do quarto, acompanhada pelo Agnaldo, que se mantinha um passo atrás, como um guarda-costas fiel da própria mãe. A humilhação era o prato principal daquela noite. A Senhora Maria começou a narrar a minha derrota como se estivesse diante de uma plateia invisível. Ela comentava sobre como eu sempre fui insuficiente para o filho dela, sobre como a minha presença naquela casa era um erro que ela agora estava corrigindo. Ela dizia para o Agnaldo que agora eles poderiam finalmente ter paz, sem as minhas exigências, sem a minha vigilância constante sobre o que ele fazia ou deixava de fazer. E ele, o homem com quem eu havia compartilhado 10 anos da minha vida, apenas ouvia, com uma expressão de resignação que me causava mais nojo do que tristeza. Eu me lembrava de cada sacrifício que fiz. Lembrei-me das noites em que trabalhei até tarde como vendedora autônoma para garantir que as contas fossem pagas, enquanto o Agnaldo passava por períodos de desemprego que ele nunca parecia ter pressa em encerrar. Lembrei-me de como eu escondia as humilhações que recebia da Senhora Maria para não causar conflitos familiares, acreditando piamente que o amor venceria a maldade. Que tola eu fui! O amor não vence a maldade quando o objeto desse amor é um covarde sem espinha dorsal. Enquanto eu colocava as camisas dele na mala,
A senhora Maria continuava o seu monólogo de desprezo. Ela disse que eu nunca soube cuidar de um homem de verdade, que a casa estava sempre um desastre sob o meu comando e que ela faria questão de limpar cada rastro da minha existência daquele lugar. Ela falava de mim como se eu fosse um parasita que estava sendo removido de um hospedeiro saudável. O Aguinaldo, por sua vez, começou a se sentir encorajado pela presença da mãe. Ele soltou um comentário baixo, dizendo que talvez fosse melhor assim, que nós dois não estávamos mais nos entendendo e que a mãe dele precisava de cuidados que só ele poderia dar. Foi então que a senhora Maria percebeu o que eu estava realmente fazendo. Ela se aproximou da cama, onde a mala estava aberta, e viu que as roupas que eu estava empacotando não eram as minhas. Eram as camisas de linho do Aguinaldo, as calças que eu mesma havia passado com tanto cuidado, os sapatos que eu mantinha brilhando. O uivo dela foi algo que eu nunca esquecerei. Ela gritou para eu esperar, perguntando o que eu pensava que estava fazendo. O tom de voz dela mudou instantaneamente do triunfo para o pânico absoluto. Eu parei por um segundo, segurando uma das gravatas dele, e olhei para ela. Não havia raiva no meu olhar, apenas um cansaço infinito e uma clareza cristalina. Eu entendi, finalmente, que a minha vitória não viria de uma discussão acalorada ou de uma súplica por respeito. A minha vitória viria da minha ausência e do peso da realidade que eu estava prestes a deixar no colo deles. A senhora Maria começou a tremer, as mãos enrugadas agarrando as alças de uma das suas sacolas de tralhas. Ela perguntou, com a voz falhando, por que eu estava mexendo nas coisas do filho dela? O Aguinaldo deu um passo à frente, também confuso, a testa franzida em uma expressão de incompreensão patética. Ele me perguntou se eu tinha ficado louca, se a pressão de ver a mãe dele se mudando tinha finalmente quebrado a minha mente. Eu continuei a minha tarefa. Cada movimento meu era deliberado, calmo e carregado de uma intenção que eles ainda não conseguiam processar totalmente. Eu não era mais a Pamela submissa, a nora que aceitava as migalhas de afeto e os banquetes de insultos. Eu era uma mulher que tinha acabado de despertar de um pesadelo de 10 anos e percebido que a porta da cela sempre esteve aberta. Eu apenas tinha medo de caminhar em direção à luz. A senhora Maria tentou me segurar pelo braço, mas eu me esquivei com uma agilidade que a surpreendeu. Eu disse a ela, sem elevar o tom de voz, que ela queria o quarto e que o quarto agora era dela. Mas que o pacote vinha completo. Se ela queria o filho, ela o teria em tempo integral, com todas as suas incapacidades, suas dívidas e sua total falta de iniciativa. O Aguinaldo me olhou como se eu estivesse falando em outra língua. Ele perguntou para onde eu iria, e eu apenas sorri. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que carregava todo o peso da minha libertação. A atmosfera no quarto tornou-se sufocante. O cheiro das sacolas da senhora Maria parecia se intensificar, misturando-se ao aroma do meu perfume caro que ainda pairava no ar. Era o cheiro da decadência, encontrando a dignidade pela última vez. Eu via nos olhos dela o início de uma compreensão terrível. Ela tinha vindo para ser a rainha da casa, mas estava prestes a se tornar a única responsável por um homem que ela mesma tinha transformado em um inválido emocional. Eu fechei a primeira mala com um estalo seco do zíper. O som ecoou pelo quarto como um tiro. A senhora Maria começou a praguejar, dizendo que eu não podia fazer aquilo, que a casa também era do filho dela. Eu lembrei a ela, mentalmente, de que o contrato de aluguel e todas as contas estavam no meu nome, mas não disse nada. Deixaria que eles descobrissem isso da maneira mais difícil. A ignorância deles era a minha maior arma naquele momento. O Aguinaldo tentou intervir novamente, sua voz agora carregada de uma urgência covarde. Ele disse que nós precisávamos conversar, que a mãe dele não tinha para onde ir e que eu estava sendo egoísta. Egoísta. Essa palavra, vinda dele, era quase cômica. Depois de anos anulando os meus desejos para satisfazer os caprichos dele e as demandas incessantes da mãe dele, eu era egoísta por decidir que não seria mais o capacho de ninguém.
A senhora Maria voltou a gargalhar. Mas desta vez a gargalhada era nervosa. Uma tentativa desesperada de retomar o controle da situação. Ela disse que não importava, que ela e o filho se virariam muito bem sem mim, que eu era apenas uma vendedora de beira de estrada que tinha tido a sorte de entrar para uma família de bem. O veneno dela já não me atingia. Eu estava vacinada contra a maldade deles. Eu me dirigi ao closet e comecei a retirar os meus pertences mais valiosos, coisas que eu mesma havia comprado com o suor do meu trabalho. Deixei para trás tudo o que tinha sido presente dele ou que remetesse a uma vida de aparências que eu não desejava mais manter. A cada objeto que eu colocava na minha bolsa de mão, sentia uma camada de peso sendo removida dos meus ombros. A senhora Maria percebeu que eu não estava apenas brincando de fazer malas. Ela viu a determinação nos meus olhos e o silêncio cortante que eu mantinha. Ela começou a uivar novamente, uma mistura de raiva e medo, chamando o Aguinaldo de frouxo por não me impedir. Ele, por sua vez, estava paralisado. A dinâmica de poder tinha mudado em questão de minutos e ele não sabia como reagir sem o roteiro de submissão que sempre tínhamos seguido. Eu olhei para o relógio na parede. Eram 18h30. O tempo estava passando e eu tinha muito o que organizar antes que a noite caísse totalmente. Eu sabia que os próximos dias seriam difíceis, que eles tentariam me difamar para todos os conhecidos, que usariam cada truque sujo do manual dos manipuladores para me fazer sentir culpada. Mas a culpa é um sentimento que requer a colaboração da vítima, e eu não estava mais disposta a colaborar com a minha própria destruição. A senhora Maria sentou-se na beirada da nossa cama, amassando o lençol que eu tinha lavado e passado naquela manhã. Ela começou a abrir as suas sacolas de tralhas, espalhando fotos antigas, roupas com furos e objetos quebrados sobre a colcha de seda. Era uma imagem perfeita da invasão bárbara. Ela estava demarcando o território com o seu lixo, acreditando que a posse física do espaço lhe conferia autoridade moral. Eu passei por ela e fui até a cozinha. Precisava pegar alguns documentos importantes que guardava em uma gaveta trancada. O Aguinaldo me seguiu, tentando manter uma postura de autoridade que ele não possuía. Ele disse que eu não podia sair assim, que as pessoas iam falar, que a família dele ia ficar escandalizada. Eu respondi apenas que a família dele já era um escândalo em si e que eu não me importava mais com o que as línguas bifurcadas daquela linhagem teriam a dizer sobre mim. Enquanto eu pegava os documentos, ouvi o som de algo se quebrando no quarto. A senhora Maria tinha derrubado o meu frasco de perfume favorito, aquele que eu usava em ocasiões especiais. O aroma de jasmim e sândalo inundou a casa, misturando-se ao cheiro acre das coisas dela. Foi o golpe final. Aquele perfume era o símbolo da minha feminilidade e da minha autoestima. E agora ele estava espalhado pelo chão, destruído por uma mulher que não suportava ver nada de belo florescer ao seu redor. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu apenas respirei fundo e senti a fragrância pela última vez. Aquele era o cheiro da minha partida. Voltei ao quarto e vi a senhora Maria com um sorriso cínico, fingindo que tinha sido um acidente. Ela disse que era um sinal de que coisas velhas precisavam ser quebradas para que o novo pudesse entrar. Mal sabia ela que a coisa velha que estava sendo quebrada era a minha paciência. E o novo que entrava era a minha liberdade total e irrestrita. O Aguinaldo olhou para o perfume no chão e depois para mim. Pela primeira vez em anos, vi um lampejo de medo genuíno nos olhos dele. Ele percebeu que não havia volta. Ele percebeu que a sua zona de conforto, mantida pela minha exaustão, estava prestes a desaparecer. Ele tentou se aproximar, tentando um tom de voz mais suave, quase carinhoso. Aquele tom que ele usava sempre que queria que eu esquecesse uma das suas traições emocionais ou financeiras. Ele disse que nós poderíamos dar um jeito, que a mãe dele ficaria apenas por um tempo, até se estabilizar, que nós dois éramos uma equipe. Eu olhei para ele com uma piedade que me surpreendeu. Uma equipe? Eu era a única jogadora naquele campo, correndo, marcando pontos e defendendo o gol,
enquanto ele ficava na lateral, criticando a minha performance e esperando o troféu final. Eu peguei a mala do Aguinaldo, que agora estava cheia com as suas coisas, e a arrastei para o corredor, perto da porta de entrada. A senhora Maria me seguiu, gritando que eu era uma louca, uma ingrata, uma mulher sem coração. Ela dizia que o filho dela merecia coisa melhor, alguém que o valorizasse e que respeitasse a hierarquia da família. Eu concordei internamente. Ele merecia exatamente o que estava prestes a receber: a convivência integral com a mulher que o criou para ser o que ele era. A noite agora estava escura lá fora, e as luzes da cidade começavam a piscar como pequenas promessas de um futuro que eu ainda não conhecia, mas que desejava ardentemente. Eu me sentia como uma náufraga que finalmente avistara a terra firme após anos flutuando em um mar de incertezas e abusos psicológicos. Cada insulto que a senhora Maria lançava contra mim era como uma onda que me empurrava para mais perto da costa. Eu voltei ao quarto uma última vez para pegar a minha mala, que já estava pronta desde o momento em que vi as sacolas de tralhas cruzarem o meu portal. A senhora Maria estava agora uivando de verdade, um som gutural de frustração ao perceber que as suas provocações não estavam surtindo o efeito desejado. Ela esperava uma cena de ciúmes, uma briga aos gritos, talvez até uma tentativa física de expulsá-la. O meu silêncio era a maior afronta que eu poderia oferecer à sua arrogância. Ela se virou para o filho e ordenou que ele fizesse algo. Ela disse que ele não podia me deixar levar as coisas da casa, que tudo aquilo pertencia a eles por direito. O Aguinaldo, perdido entre a lealdade doentia à mãe e o medo de perder a sua provedora, ficou parado no meio do corredor, as mãos tremendo levemente. Ele era o retrato da inércia humana. Eu passei por ele, a mala rodando suavemente pelo piso de madeira. Parei na porta, olhei para o apartamento que eu tinha transformado em um lar com tanto esforço e senti uma pontada de dor, mas foi uma dor breve, como a de um curativo sendo removido rapidamente. O lugar já não era meu. Tinha sido profanado pela presença da senhora Maria e pela covardia do Aguinaldo. A senhora Maria, vendo que eu estava realmente saindo, soltou uma última rajada de veneno. Ela disse que eu voltaria rastejando, implorando por perdão, e que ela faria questão de fechar a porta na minha cara. Ela afirmou que eu não duraria uma semana sozinha no mundo, que eu era fraca e dependente. Eu não respondi. Apenas abri a porta principal e senti o ar fresco da noite tocar o meu rosto. O Aguinaldo deu um passo em minha direção, sussurrando o meu nome com uma voz que parecia um lamento. Mas eu já estava do outro lado do portal. Eu olhei para ele, um homem de 38 anos que ainda precisava da aprovação da mãe para respirar, e senti apenas uma profunda gratidão por não ser mais a pessoa encarregada de sustentá-lo emocionalmente. Ao fechar a porta atrás de mim, ouvi o início de uma discussão entre os dois. A senhora Maria já estava reclamando de algo que ele tinha feito, e ele já estava tentando se explicar com aquela voz de menino acuado. Era o começo do inferno particular deles. Um inferno que eles mesmos tinham construído tijolo por tijolo, ofensa por ofensa. Caminhei em direção ao elevador, sentindo que cada passo me afastava de um fardo que eu carregava há tempo demais. Eu tinha um plano. Eu não estava saindo para a derrota. Eu estava saindo para a minha maior vitória. A senhora Maria achava que tinha me expulsado de casa, mas ela apenas tinha facilitado a minha saída de uma prisão emocional que eu mesma tinha relutado em abandonar. Enquanto o elevador descia, eu pensava nas 3 sacolas de tralhas. Aquelas sacolas eram o símbolo perfeito da vida deles. Coisas velhas, inúteis e cheias de mofo que eles insistiam em carregar para onde quer que fossem. Eu, por outro lado, estava levando apenas o essencial. A minha dignidade, os meus documentos e a vontade inabalável de nunca mais permitir que ninguém decidisse onde eu deveria morar ou como eu deveria viver. A jornada estava apenas começando. Eu sabia que a escalada de conflito com os meus antagonistas seria intensa.
A senhora Maria não aceitaria a derrota tão facilmente, e o Aguinaldo, em sua fraqueza, se tornaria um instrumento ainda mais perigoso nas mãos dela. Mas eu estava pronta. Eu era a investigadora da minha própria vida e tinha ligado os pontos finais. O quadro estava completo, e a imagem que ele revelava era a de uma mulher que não tinha medo de recomeçar do zero, desde que esse zero fosse longe da toxicidade daquela família. Ao chegar ao térreo, o porteiro, o senhor Sebastião, me cumprimentou com um olhar curioso ao ver a mala. Eu apenas acenei com a cabeça e segui em direção ao estacionamento. O meu carro, um modelo simples, mas bem cuidado, era o meu navio de fuga. Coloquei a mala no porta-malas e sentei-me ao volante por alguns minutos, apenas ouvindo o som da minha própria respiração. O silêncio era maravilhoso. Não havia ordens da sogra, não havia suspiros de insatisfação do marido, não havia a tensão constante de tentar agradar a quem nunca estaria satisfeito. Eu estava sozinha, e pela primeira vez em muito tempo, a solidão não parecia um castigo, mas um presente divino. Liguei o motor e saí para a rua. A cidade de São Paulo se estendia diante de mim, com suas luzes e seu caos, mas eu me sentia em paz. Eu tinha um destino, uma reserva financeira que eu tinha guardado secretamente ao longo dos últimos 2 anos e uma determinação que nem a senhora Maria, com toda a sua maldade, seria capaz de quebrar. A história deles estava apenas começando a desmoronar e a minha estava finalmente começando a ser escrita por minhas próprias mãos. Eu olhei pelo retrovisor e vi o prédio sumindo na distância. Não houve arrependimento. Não houve dúvida. Apenas a certeza de que a chamada para a minha nova vida tinha sido atendida. E eu não pretendia desligar. Eu sabia que nos próximos capítulos dessa disputa, a senhora Maria tentaria usar todas as armas ao seu alcance. Ela envolveria outros parentes, criaria mentiras absurdas e tentaria me isolar socialmente. O Aguinaldo tentaria o caminho da vitimização, fingindo que tinha sido abandonado por uma mulher cruel e sem sentimentos. Mas eles se esqueceram de um detalhe fundamental. Eu conhecia todos os seus segredos, todas as suas fraquezas e todos os seus medos. A vingança é um prato que se come frio, diz o ditado popular. Mas, para mim, a vingança não seria algo amargo. Seria a doce constatação de que eles colheriam exatamente o que plantaram. A humilhação que eles tentaram me impor retornaria para eles multiplicada por 1000. Eu não precisaria mover um dedo para destruí-los. A própria natureza destrutiva deles se encarregaria disso. Enquanto eu dirigia em direção ao hotel onde passaria as primeiras noites, comecei a rir. Uma risada leve, autêntica, que não continha o veneno da risada da minha sogra. Eu estava rindo da ironia da situação. A senhora Maria achou que tinha ganhado um quarto, mas ela tinha acabado de perder o seu sustento. O Aguinaldo achou que tinha ganhado a proteção da mãe, mas ele tinha acabado de ganhar a sua maior algoz. O jogo tinha mudado. As peças estavam em novas posições e eu era a única que sabia o movimento final. A senhora Maria e o Aguinaldo estavam presos em um tabuleiro que eles mesmos tinham sabotado, enquanto eu, agora, jogava em um campo aberto, onde as regras eram ditadas por mim. A primeira parte da minha libertação estava completa. O silêncio da casa agora pertencia a eles, e o barulho da vida agora pertencia a mim. Eu estava pronta para o que quer que viesse a seguir, com a confiança de quem já passou pelo fogo e saiu dele temperada como o aço mais resistente. A primeira noite no hotel foi preenchida por um silêncio que eu já não conhecia há pelo menos 10 anos. O quarto, embora impessoal com suas paredes de um bege neutro e o cheiro onipresente de desinfetante industrial, parecia um palácio de paz absoluta. Eu me deitei na cama, que era firme e fria, e olhei para o teto por horas a fio. O relógio na parede marcava 23 horas e 45 minutos, quando finalmente fechei os olhos. Mas o sono não veio para me resgatar. Ele veio para me confrontar.
Em meus sonhos, eu via as 3 sacolas de tralhas da Senhora Maria se transformando em monstros de plástico que engoliam cada móvel da minha antiga casa, cada lembrança feliz que eu tentava desesperadamente preservar. Acordei às 6 horas da manhã com o som do meu celular vibrando freneticamente sobre a mesa de cabeceira. Era o Aguinaldo. Ele não ligou apenas uma vez. Foram 15 chamadas perdidas e uma sucessão de mensagens que eu não precisei abrir para saber o conteúdo. Eu conseguia imaginar a voz dele, aquele tom de urgência misturado com uma irritação latente. O tipo de tom que ele usava sempre que perdia o controle sobre algo que considerava sua propriedade. Eu não atendi. A Pamela, que atendia aos caprichos dele ao primeiro toque do telefone, tinha ficado para trás, enterrada sob o tapete da entrada do nosso antigo apartamento. Levantei-me e caminhei até a janela. O sol da manhã começava a iluminar os prédios vizinhos, e eu me senti como uma investigadora observando um mundo que eu costumava apenas habitar. Comecei a ligar os pontos, um por um. Lembrei-me de como, há 3 anos, a Senhora Maria começou a frequentar a nossa casa com uma regularidade alarmante. Ela sempre trazia consigo uma aura de insatisfação, reclamando da qualidade da comida que eu preparava ou da maneira como eu organizava as gavetas do meu próprio marido. Naquela época, eu via isso apenas como a chatice de uma sogra idosa. Mas agora, sob a luz da minha nova liberdade, eu entendia que era uma invasão planejada, uma erosão lenta e constante da minha autoridade dentro do meu lar. O Aguinaldo sempre dizia que eu deveria ter mais paciência, que a mãe dele tinha sofrido muito na vida e que nós éramos o seu único refúgio. Ele usava a culpa como uma ferramenta de precisão, lapidando a minha resistência até que eu não passasse de um eco das vontades dele. Lembrei-me de um episódio específico, ocorrido no Natal de 2023. Eu havia passado o dia inteiro cozinhando, preparando uma ceia que seguisse as tradições da minha família, mas a Senhora Maria chegou e, sem sequer provar o prato principal, declarou que o tempero estava excessivamente forte e que o filho dela teria problemas de digestão se comesse aquilo. O Aguinaldo, em vez de me defender ou de apreciar o meu esforço, simplesmente empurrou o prato para o lado e pediu que eu fizesse um ovo frito para ele, alegando que não queria contrariar a mãe em uma data tão sagrada. A humilhação daquele ovo frito no meio de uma mesa farta foi o primeiro grande sinal de que eu era uma estranha no meu próprio casamento. Naquela noite, enquanto eu lavava a louça sozinha na cozinha, ouvi os dois conversando na sala. A Senhora Maria dizia que eu era uma mulher sem refinamento, que o Aguinaldo merecia alguém que compreendesse melhor as necessidades de um homem da sua posição. E o Aguinaldo, com a covardia que lhe era peculiar, apenas concordava, dizendo que eu tinha as minhas limitações, mas que ele era um homem bom por me aguentar. Enquanto eu tomava o café da manhã no hotel, meu celular tocou novamente. Desta vez, não era o Aguinaldo, mas sim a minha cunhada, a Senhora Fabiana. Ela era a versão mais jovem e ácida da Senhora Maria. Sem sequer me cumprimentar, ela começou a despejar uma série de acusações, dizendo que eu era uma mulher desequilibrada por ter saído de casa daquela maneira, deixando a sogra idosa e o marido desamparados. Ela afirmou que a família inteira estava chocada com a minha ingratidão e que eu deveria voltar imediatamente para pedir perdão de joelhos. Eu ouvi tudo em silêncio, sentindo o veneno dela escorrer pelo receptor do telefone. A Senhora Fabiana sempre teve inveja da minha independência financeira. Ela, que vivia às custas do marido e passava os dias criticando a vida alheia, não suportava o fato de que eu era a principal provedora da minha casa. Ela fez questão de ressaltar que o Aguinaldo estava arrasado, que ele não tinha conseguido nem comer o café da manhã que a mãe dele preparou com tanto carinho. Eu respondi apenas que, se a comida da Senhora Maria era tão maravilhosa, ele estava em excelentes mãos. Desliguei antes que ela pudesse retrucar. A sensação de poder que veio com aquele desligamento foi inebriante. Eu estava começando a entender que o medo que eles tentavam me impor
era apenas um reflexo do medo que eles mesmos sentiam de perder o controle. Sem mim, o castelo de cartas que eles construíram começaria a ruir. O Aguinaldo não sabia onde ficavam os documentos do carro, não tinha a senha da conta conjunta onde eu depositava a maior parte do meu salário. E, o mais importante, ele não tinha a menor ideia de como manter o padrão de vida que eu sustentava. Passei a manhã organizando as minhas finanças. Durante os últimos 24 meses, eu tinha sido cautelosa. Eu sabia que algo estava errado no reino da Dinamarca, como diria o poeta, e comecei a desviar pequenas quantias para uma conta individual que ninguém conhecia. Aquela reserva era o meu bote salva-vidas. Eu olhava para os números na tela do computador e via ali a minha alforria. Eram R$ 150.000, fruto de economias rigorosas e de comissões que eu nunca declarei ao Aguinaldo. Por volta das 14 horas, o Aguinaldo ligou novamente. Desta vez, eu atendi. A voz dele estava diferente. Não era mais o tom autoritário de antes, mas uma súplica disfarçada de preocupação. Ele perguntou onde eu estava e disse que a mãe dele tinha tido um mal-estar por causa da discussão da noite anterior. Ele afirmou que ela estava deitada, chorando e que ele não sabia o que fazer. Ele implorou para que eu voltasse, prometendo que nós conversaríamos e que ele convenceria a mãe a ser mais compreensiva. Eu escutei cada palavra, detectando a manipulação em cada sílaba. Ele estava usando a saúde da mãe como um escudo, tentando me atrair de volta para a armadilha emocional. Eu disse a ele com uma calma que me surpreendeu, que a senhora Maria agora tinha todo o tempo do mundo para se recuperar no quarto que ela tanto desejava. Eu deixei claro que não voltaria e que ele deveria começar a pensar em como pagaria o aluguel do próximo mês, já que eu tinha acabado de retirar o meu nome como garantidora do contrato. O silêncio do outro lado da linha foi sepulcral. O Aguinaldo demorou alguns segundos para processar a informação. Quando ele finalmente falou, a voz dele estava carregada de uma raiva fria. Ele me chamou de egoísta, disse que eu estava tentando destruir a vida dele e que ele não me permitiria fazer aquilo. Ele afirmou que o apartamento era dele por direito e que eu não tinha o direito de mexer no contrato sem o consentimento dele. Eu lembrei a ele que o contrato estava em meu nome desde o primeiro dia, porque o crédito dele era insuficiente para qualquer transação imobiliária de respeito. A partir daquele momento, a máscara de bom marido caiu completamente. Ele começou a gritar ofensas, dizendo que eu era uma mulher fria, que nunca o amei de verdade e que ele encontraria uma forma de me fazer pagar por aquela humilhação. Ele disse que a mãe dele tinha razão o tempo todo sobre o meu caráter e que eu terminaria sozinha e amargurada. Eu desliguei o telefone enquanto ele ainda gritava. Não havia mais nada a ser dito. A escalada do conflito estava apenas começando. Eu sabia que a senhora Maria não ficaria apenas deitada chorando. Ela era uma estrategista da maldade. No final daquela tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto das minhas roupas, aquelas que eu tinha deixado para trás, jogadas no meio do corredor do prédio, cobertas por algum tipo de líquido escuro que parecia ser óleo de cozinha. A mensagem dizia apenas que o lixo já tinha sido colocado para fora. Senti uma pontada de tristeza ao ver as minhas coisas destruídas, mas foi uma dor passageira. Aqueles objetos eram apenas matéria. O que realmente importava, eu tinha levado comigo. A minha alma e a minha determinação. Eu entendi que a senhora Maria estava tentando me atrair para um confronto físico, para uma cena de baixaria que ela pudesse usar para se vitimizar perante os vizinhos e os outros familiares. Eu não daria esse prazer a ela. Eu liguei para o zelador do prédio, o senhor Joaquim, um homem íntegro que sempre me respeitou. Pedi a ele que, por favor, chamasse um serviço de coleta de lixo ou uma instituição de caridade para recolher o que estava no corredor e que qualquer custo seria pago por mim posteriormente. Ele me informou com uma voz pesarosa que a senhora Maria estava gritando no corredor para quem quisesse ouvir que eu tinha fugido com um amante e que tinha roubado as economias do filho dela. A difamação era a próxima fase do plano deles.
Eles tentariam destruir a minha reputação, transformando-me na vilã da história para justificar a própria miséria moral. Mas eu tinha provas. Durante anos, guardei comprovantes de transferências bancárias, registros de dívidas do Aguinaldo que eu paguei e até mesmo áudios que gravei inadvertidamente onde a senhora Maria planejava como me expulsar de casa. Eu era uma investigadora e as provas estavam todas comigo, devidamente organizadas em uma pasta digital segura. À medida que a noite caía novamente, eu comecei a refletir sobre a natureza do mal que habitava aquela família. Não era um mal cinematográfico, feito de grandes gestos de vilania, mas um mal cotidiano, feito de pequenas humilhações, de silêncios punitivos e de uma desvalorização sistemática de tudo o que eu representava. A senhora Maria odiava a minha juventude, a minha capacidade de trabalho e, acima de tudo, a minha autonomia. Para ela, uma mulher só tinha valor se estivesse sob o jugo de um homem, e como o filho dela era incapaz de exercer esse jugo por mérito próprio, ela intervinha para garantir que a submissão fosse mantida através do medo e da culpa. O Aguinaldo era o cúmplice perfeito. Ele se beneficiava do meu trabalho enquanto permitia que a mãe dele me destruísse psicologicamente. Ele era o tipo de homem que lavava as mãos enquanto a esposa era crucificada, alegando que não queria tomar partido para não causar confusão. Mas a omissão é uma forma de ação, e a dele era a mais cruel de todas. Decidi que era hora de agir. Não para me vingar de forma mesquinha, mas para garantir que a justiça fosse feita. Entrei em contato com um advogado especializado em direito de família, o Dr. Alberto, um homem conhecido pela sua firmeza e ética. Expliquei a situação e marcamos uma reunião para o dia seguinte, às 9 horas da manhã. Eu queria o divórcio, a dissolução de qualquer vínculo legal com aquele homem e, acima de tudo, a garantia de que eles nunca mais poderiam me atingir financeiramente ou pessoalmente. Enquanto eu conversava com o Dr. Alberto por mensagens, senti uma estranha sensação de alívio. Era como se eu estivesse finalmente limpando as feridas que vinham inflamando há anos. Eu sabia que a batalha seria longa. A senhora Maria e o Aguinaldo não desistiriam facilmente do sustento que eu provia. Eles lutariam com unhas e dentes, usando todas as mentiras e manipulações que tivessem à disposição. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma última mensagem do Aguinaldo. Ele mudou o tom novamente. Disse que estava arrependido, que tinha tido uma conversa séria com a mãe e que ela tinha concordado em pedir desculpas. Ele disse que me amava e que não conseguia imaginar a vida sem mim. Ele pediu para que eu fosse ao apartamento na manhã seguinte para conversarmos como adultos. Eu li a mensagem e senti um calafrio. Não era amor, era desespero. Ele tinha percebido que o aluguel venceria em 10 dias, que a despensa estava ficando vazia e que a mãe dele não era a companhia agradável que ele imaginava quando a convidou para morar no nosso quarto. Ele queria a volta da provedora, da empregada doméstica de luxo, da mulher que aceitava ser humilhada em troca de uma migalha de afeto falso. Eu não respondi. A Bâmela, que acreditava em mudanças milagrosas, tinha morrido na noite anterior, sufocada pelo cheiro de mofo das sacolas da senhora Maria. Eu apaguei a mensagem e bloqueei o número dele. Bloqueei também o número da senhora Fabiana e de qualquer outro parente que pudesse servir de pombo-correio para a toxicidade deles. O dia seguinte amanheceu com uma chuva fina e persistente, como se o céu estivesse lavando as ruas da cidade. Fui ao encontro do Dr. Alberto. O escritório dele era elegante, com estantes repletas de livros jurídicos e uma vista panorâmica para o centro de São Paulo. Ele me ouviu com atenção, fazendo anotações precisas. Quando terminei de relatar os abusos psicológicos e a invasão da senhora Maria, ele me olhou com seriedade e disse que nós tínhamos um caso sólido, especialmente por causa das provas que eu tinha coletado. Ele me explicou que, como o contrato do apartamento estava no meu nome e eu era a única que pagava as despesas, poderíamos entrar com uma medida cautelar de afastamento, mas que, dada a situação de perigo emocional,
Talvez fosse mais prudente deixar que eles permanecessem lá, por enquanto processávamos a rescisão do contrato e a devolução do imóvel ao proprietário. Isso os deixaria desamparados legalmente em pouco tempo, sem que eu precisasse entrar em conflito direto com eles. O Dr. Alberto também sugeriu que entrássemos com uma ação de danos morais contra a Senhora Maria pela difamação e pela destruição dos meus pertences. Eu concordei com tudo. Eu queria que cada ato de maldade deles tivesse uma consequência legal e financeira. Eles precisavam aprender que o mundo real não funcionava de acordo com os caprichos e as manipulações de uma sogra amargurada. Ao sair do escritório do advogado, senti-me revigorada. Eu tinha um exército legal ao meu lado. Agora, o jogo era outro. Enquanto eles usavam gritos e ofensas, eu usaria a lei e a estratégia. Eu estava ansiosa para ver a expressão no rosto da Senhora Maria quando ela recebesse a primeira notificação judicial. Ela, que se achava acima do bem e do mal, descobriria que a justiça dos homens pode ser tão implacável quanto a justiça divina. Voltei para o hotel e comecei a procurar um novo lugar para morar. Desta vez, eu queria algo pequeno, mas moderno, em um bairro onde ninguém me conhecesse. Eu queria recomeçar a minha vida do zero, sem o peso do passado me puxando para baixo. Encontrei um estúdio charmoso, com janelas grandes e muita luz natural. O aluguel era justo e o condomínio oferecia toda a segurança que eu precisava. Marquei uma visita para o período da tarde. Enquanto eu caminhava pelo novo bairro, observando as pessoas nas calçadas, senti uma profunda conexão com a minha própria essência. Eu sempre fui uma mulher forte, mas tinha me esquecido disso ao longo dos anos de casamento com o Aguinaldo. Eu tinha me tornado uma sombra de mim mesma, tentando me encaixar em um molde que nunca foi feito para mim. Agora, a sombra estava se dissipando e a luz estava retornando. O estúdio era perfeito. No momento em que entrei, senti uma energia positiva que nunca existiu no apartamento onde vivi com o Aguinaldo. Fechei o negócio na hora, pagando o depósito calção com a minha reserva secreta. Em 2 dias, eu teria as chaves e poderia finalmente começar a montar o meu novo lar. Mas a paz ainda estava longe de ser plena. Naquela noite, recebi um e-mail do Aguinaldo. Ele tinha descoberto o meu e-mail de trabalho e enviou uma mensagem carregada de ameaças veladas. Ele disse que, se eu não voltasse e não desbloqueasse o seu número, ele iria até a minha empresa e faria um escândalo. Ele disse que contaria para todos os meus clientes que eu era uma ladra e que tinha abandonado a família na miséria. Senti o meu coração acelerar, mas não foi de medo. Foi de indignação. Ele estava tentando atingir a única coisa que ele sabia que era sagrada para mim: o meu trabalho. Mas ele se esqueceu de que eu já tinha informado a minha chefia sobre a situação. Eu tinha sido honesta com os meus superiores, explicando que estava passando por um divórcio conturbado e que o meu ex-marido poderia tentar me prejudicar. Eles foram extremamente compreensivos e reforçaram a segurança do prédio. Eu respondi ao e-mail dele de forma curta e profissional, copiando o Dr. Alberto no campo de cópia oculta. Disse apenas que qualquer comunicação futura deveria ser feita através do meu advogado e que qualquer tentativa de contato pessoal ou profissional seria tratada como assédio, resultando em uma medida protetiva imediata. A resposta veio em 5 minutos. Foi a Senhora Maria quem escreveu, usando o e-mail do filho. O texto era um emaranhado de ódio e ressentimento. Ela me chamou de serpente, disse que eu tinha enfeitiçado o filho dela e que ela faria de tudo para me ver na lama. Ela afirmou que eles não sairiam do apartamento e que eu teria que tirá-los de lá à força. Ela terminou dizendo que Deus me puniria por tudo o que eu estava fazendo com uma pobre velha indefesa. Eu ri alto no meu quarto de hotel. A pobre velha indefesa era uma das mulheres mais venenosas que eu já tinha conhecido. A punição que ela tanto evocava já estava acontecendo. Ela estava presa em um apartamento que não podia pagar, com um filho que ela mesma inutilizou e sem a vítima que ela tanto gostava de torturar. A solidão dela seria o seu maior castigo. Nos dias que se seguiram,
A tensão só aumentou. A senhora Maria começou a ligar para a minha mãe, uma senhora de 72 anos que vive no interior e que sempre teve uma saúde frágil. Ela tentou envenenar a cabeça da minha mãe contra mim, dizendo que eu tinha enlouquecido e que precisava de tratamento psiquiátrico. Felizmente, minha mãe me conhece melhor do que ninguém. Ela desligou o telefone na cara da senhora Maria e me ligou imediatamente, oferecendo todo o apoio necessário. A maldade da minha sogra não tinha limites. Ela não se importava em envolver pessoas idosas ou doentes em sua teia de intrigas. Ela queria apenas a vitória, custasse o que custasse. Mas ela não percebia que cada ataque que ela desferia contra mim apenas fortalecia a minha resolução de nunca mais permitir que ela fizesse parte da minha vida. A escalada de conflito atingiu um novo patamar quando o proprietário do apartamento onde eles moravam ligou para mim. Ele estava preocupado porque tinha recebido reclamações de barulho excessivo e de discussões constantes vindas daquela unidade. Ele disse que a senhora Maria tinha discutido com a vizinha do lado, a senhora Odete, uma mulher muito tranquila, e que a polícia tinha sido chamada para mediar a situação. Eu expliquei ao proprietário que eu já tinha solicitado a rescisão do contrato e que ele deveria tratar diretamente com o meu advogado. Senti uma pontada de satisfação ao saber que a convivência entre o Aguinaldo e a senhora Maria já estava gerando faíscas. Sem o meu papel de mediadora, sem a minha paciência para acalmar os ânimos, eles eram dois predadores confinados no mesmo espaço e era apenas uma questão de tempo até que eles começassem a se devorar. O Aguinaldo tentou uma última cartada desesperada. Ele apareceu na porta do hotel onde eu estava hospedada. Não sei como ele me encontrou, mas lá estava ele, com uma aparência desleixada, barba por fazer e olhos vermelhos. Ele tentou me abordar no lobby, mas os seguranças do hotel foram rápidos em intervir. Ele gritava que eu não podia fazer aquilo, que ele me amava e que nós éramos uma família. Eu o observei de longe, sentindo uma mistura de nojo e piedade. Ele parecia uma criança birrenta que tinha perdido o seu brinquedo favorito. Não havia dignidade nele, apenas o desespero de quem via o seu mundo de privilégios desmoronar. Eu não disse uma palavra. Apenas virei as costas e subi para o meu quarto, enquanto os seguranças o conduziam para fora. Aquele incidente foi a gota d'água. Naquela mesma tarde, o Dr. Alberto entrou com o pedido de medida protetiva. Com base nas ameaças por e-mail, nas ligações incessantes e na tentativa de abordagem no hotel, o juiz concedeu a liminar em tempo recorde. Agora, o Aguinaldo não poderia se aproximar de mim a menos de 300 metros, sob pena de prisão imediata. Quando ele recebeu a notificação da medida protetiva, o caos se instalou de vez. A senhora Maria ligou para a minha mãe novamente, desta vez uivando de raiva, dizendo que eu era uma criminosa por colocar o próprio marido na mira da polícia. Minha mãe, com uma serenidade admirável, respondeu que o Aguinaldo é quem tinha se colocado naquela situação com o seu comportamento agressivo e que ela estava orgulhosa de mim por finalmente me defender. Eu estava começando a ver a luz no fim do túnel. O processo de divórcio estava caminhando, o novo apartamento estava quase pronto para me receber e os meus antagonistas estavam cada vez mais isolados em sua própria toxicidade. Eu sabia que a humilhação final ainda estava por vir, mas eu não tinha pressa. Eu estava saboreando cada pequena vitória, cada momento de paz, cada respiração profunda que eu dava sem sentir o peso da opressão deles. A senhora Maria achava que tinha me expulsado, mas ela apenas tinha aberto a porta da minha jaula. E agora que eu estava livre, não havia força na terra que pudesse me fazer voltar. A história deles estava sendo escrita com as tintas do fracasso e do ressentimento, enquanto a minha estava sendo escrita com as tintas da esperança e da renovação. Eu olhava para o futuro com uma clareza que nunca tive antes. Eu sabia que haveria mais desafios, que eles tentariam novas manobras e que a dor do passado ainda latejaria de vez em quando. Mas eu estava armada com a verdade, com a lei e com o amor próprio que eu tinha recuperado.
E essas eram armas que nem a Senhora Maria, com todas as suas sacolas de tralhas e seu veneno, seria capaz de vencer. A noite caiu sobre a cidade e eu me senti, pela primeira vez em muitos anos, verdadeiramente em casa dentro de mim mesma. Eu não era mais a esposa submissa ou a nora humilhada. Eu era a Pamela, uma mulher que tinha enfrentado o inferno e retornado com a alma intacta. E o melhor ainda estava por vir. A vingança, eu percebi, não era algo que eu precisava buscar ativamente. Ela estava acontecendo organicamente. A maior vingança era a minha felicidade, a minha prosperidade e a minha total indiferença em relação ao destino deles. Enquanto eles se afogavam no mar de lama que eles mesmos criaram, eu estava aprendendo a nadar em águas cristalinas. A Senhora Maria, com sua gargalhada estridente e seu olhar de desprezo, logo descobriria que a rainha sem súditos é apenas uma mulher solitária em um castelo de papelão. E o Agnaldo, o príncipe herdeiro de uma dinastia de sombras, descobriria que o valor de um homem não se mede pelas palavras da mãe, mas pelas suas próprias ações. Eu fechei as cortinas do quarto de hotel e me preparei para a minha última noite ali. No dia seguinte, eu me mudaria para o meu novo apartamento. Um novo começo, um novo capítulo, uma nova vida. E desta vez, as regras seriam as minhas. A mudança para o meu novo estúdio não foi apenas uma transição de endereços. Foi o rito de passagem mais significativo da minha vida adulta. O espaço de 60 metros quadrados, localizado no 12º andar de um edifício moderno, representava a materialização da minha autonomia. Quando girei a chave pela primeira vez e entrei naquele ambiente inundado pela luz do sol da manhã, senti um alívio tão profundo que minhas pernas fraquejaram por um instante. Não havia o cheiro de mofo das sacolas da Senhora Maria, não havia a atmosfera pesada das mentiras do Agnaldo, e não havia a constante sensação de estar sendo vigiada e julgada. Nas primeiras semanas, dediquei cada hora livre para transformar aquele lugar em um santuário de serenidade. Cada objeto que escolhi, desde o tapete de fibras naturais até as cortinas de linho cru, foi selecionado com uma consciência que eu nunca tive antes. Eu não estava mais decorando para agradar a um marido insatisfeito ou para evitar as críticas de uma sogra amarga. Eu estava construindo o cenário da minha própria liberdade. O silêncio do meu novo lar era a música mais doce que eu já tinha ouvido. Eu passava horas lendo meus livros, tomando meu café sem pressa e observando o movimento da cidade lá embaixo, sentindo que, finalmente, eu fazia parte do mundo novamente, mas sob os meus próprios termos. Enquanto eu florescia em meu novo refúgio, a destruição sistemática da vida que deixei para trás avançava com a precisão de um relógio suíço. O Dr. Alberto, meu advogado, mantinha-me informada sobre cada passo do processo legal. A primeira grande vitória ocorreu quando o juiz homologou a rescisão antecipada do contrato de aluguel do antigo apartamento. Como o contrato estava apenas em meu nome e eu era a única responsável financeira, o proprietário aceitou a devolução das chaves em 30 dias. Isso significava que o Agnaldo e a Senhora Maria tinham exatamente 4 semanas para encontrar um novo lugar para morar. Eu sabia que eles não tinham para onde ir. O Agnaldo, com seu histórico de gastos impulsivos e falta de planejamento, não possuía economias. A Senhora Maria, por sua vez, vivia de uma pequena pensão que mal cobria seus gastos com remédios e suas futilidades. A Senhora Fabiana, minha cunhada, que sempre foi a primeira a me atacar verbalmente, rapidamente fechou as portas de sua casa quando percebeu que a mãe e o irmão se tornariam um fardo financeiro e logístico. A solidariedade familiar deles terminava exatamente onde começava o interesse pessoal. O Agnaldo tentou, de todas as formas, reverter a situação. Como ele estava impedido de se aproximar de mim pela medida protetiva, ele começou a enviar e-mails desesperados,
que eram todos encaminhados diretamente para o Dr. Alberto. Em uma dessas mensagens, ele afirmava que eu estava sendo desumana, que a mãe dele era uma idosa doente e que eu seria responsável se algo acontecesse a ela. Ele implorava para que eu pagasse pelo menos os próximos 6 meses de um novo aluguel para eles, alegando que ele precisava de tempo para se estabilizar. A resposta do meu advogado foi implacável. Ele reiterou que eu não tinha qualquer obrigação legal de sustentar um homem adulto e capaz, nem a sua mãe, especialmente após os abusos documentados e a destruição do meu patrimônio pessoal. A tentativa de chantagem emocional não funcionou. Eu me sentia blindada. Cada palavra de vitimização deles apenas reforçava a correção da minha decisão. Eu estava assistindo ao naufrágio deles de um bote salva-vidas seguro e não tinha a menor intenção de pular de volta naquelas águas turbulentas. A escalada do conflito atingiu o ápice no dia da entrega oficial das chaves. O Dr. Alberto e um oficial de justiça compareceram ao imóvel para garantir que a desocupação ocorresse sem incidentes. Eu não estava presente fisicamente, mas o relatório detalhado que recebi depois pintou uma cena de degradação absoluta. A senhora Maria, ao perceber que não haveria mais prorrogações, teve um ataque de fúria. Ela gritava no corredor do prédio que eu era uma bruxa, que tinha roubado a juventude do filho dela e que o mundo daria voltas. Ela tentou se recusar a sair, agarrando-se ao batente da porta, até que o oficial de justiça explicou que a força policial seria acionada se ela não cooperasse. O Aguinaldo, segundo o relato, estava em um estado de catatonia. Ele carregava as mesmas 3 sacolas plásticas de tralhas que a mãe trouxera no dia da invasão, mas agora, aquelas sacolas pareciam conter tudo o que restava da vida deles. Eles foram despejados com a pouca dignidade que ainda lhes restava. Como não tinham para onde levar os móveis, que em sua maioria tinham sido comprados por mim e agora estavam sendo reintegrados ao meu patrimônio para serem doados ou vendidos, eles tiveram que deixar quase tudo para trás. Saíram apenas com as roupas do corpo e suas misérias pessoais. Soube, através de conhecidos em comum que não resistiram em me contar, que eles acabaram se mudando para uma pequena pensão no subúrbio, um lugar precário onde dividiam um único quarto úmido e mal iluminado. A senhora Maria, que sempre se vangloriou de sua superioridade e refinamento, agora vivia em um ambiente que ela mesma teria desprezado profundamente alguns meses antes. O Aguinaldo, sem a minha estrutura e o meu suporte, não conseguiu manter o emprego de vendedor que tinha conseguido recentemente. Sua instabilidade emocional e suas faltas constantes levaram à sua demissão em menos de 2 meses. Enquanto eles afundavam na lama que eles mesmos cavaram, a minha vida profissional atingiu um patamar que eu nunca imaginei ser possível. Sem o peso da opressão doméstica, minha produtividade disparou. Fui promovida a gerente regional de vendas na minha empresa, recebendo um aumento salarial significativo e o reconhecimento de todos os meus pares. Eu me sentia brilhante, enérgica e, acima de tudo, em paz. Eu não era mais a investigadora das minhas próprias dores. Eu era a arquiteta do meu sucesso. A vingança final, no entanto, ocorreu de forma inesperada e devastadora. Cerca de 6 meses após a separação, eu estava saindo de uma reunião importante em um centro empresarial de prestígio. Eu usava um conjunto de alfaiataria impecável e carregava comigo a confiança de quem sabe exatamente o seu valor. Foi quando os vi. Eles estavam sentados em um banco de praça, logo na saída do estacionamento. A senhora Maria parecia ter envelhecido 20 anos. Sua pele estava pálida, seus cabelos brancos estavam desgrenhados e as roupas que ela usava pareciam gastas e sujas. O Aguinaldo estava ao lado dela, com um olhar vazio, segurando um copo de café de plástico. Eles pareciam 2 sombras de pessoas que um dia foram arrogantes e cruéis. Quando me viram, o choque foi imediato. A senhora Maria tentou se levantar, mas suas pernas pareciam não obedecer. O Aguinaldo deixou o copo cair e o líquido escuro se espalhou pelo chão,
lembrando-me estranhamente do perfume que ela havia quebrado no meu quarto. Não havia mais a gargalhada triunfante, não havia mais os uivos de raiva, havia apenas o desespero cru e a humilhação pública. A senhora Maria começou a chorar. Não era o choro manipulador de antes, mas um pranto de quem reconhece a derrota total. Ela se aproximou de mim, com as mãos trêmulas, e começou a implorar. Ela disse que eles estavam passando fome, que a pensão onde moravam era um inferno e que o Aguinaldo estava doente. Ela pediu, pelo amor de Deus, que eu os ajudasse, que eu lhes desse uma quantia em dinheiro para que pudessem alugar uma casinha simples. Ela chegou a dizer que sentia muito por tudo o que tinha feito, que tinha sido um erro e que ela era apenas uma velha ignorante. O Aguinaldo também se aproximou, com a voz embargada. Ele disse que tinha percebido o quanto eu era importante, que ele nunca deveria ter permitido que a mãe interferisse no nosso casamento. Ele afirmou que ainda me amava e que faria qualquer coisa para ter uma segunda chance, mesmo que fosse apenas como um amigo ou um empregado. Ele implorou para que eu não os deixasse naquela situação de miséria. Eu os observei por alguns instantes, sentindo uma indiferença que foi, para mim, a maior prova da minha cura. Não havia ódio, pois o ódio ainda é um vínculo. Havia apenas a constatação de que eles eram estranhos, cujas ações tinham consequências naturais. Eu me lembrei de cada palavra depreciativa, de cada humilhação silenciosa, do dia em que ela arrastou suas tralhas e disse que viveria no meu quarto com a concordância dele. Lembrei-me da gargalhada dela, me mandando sumir dali. Olhei nos olhos da senhora Maria e disse, com uma voz calma e firme, que o tempo de sumir tinha passado e que agora quem estava fora de lugar eram eles. Expliquei que o perdão não apaga as consequências e que a miséria em que eles se encontravam era o espelho exato da miséria que eles tentaram plantar na minha alma. Eu deixei claro que não daria um único centavo, pois cada real que eu possuía era fruto de um trabalho que eles sempre tentaram sabotar. O Aguinaldo tentou segurar minha mão, mas eu recuei com um gesto de repulsa. Disse a ele que a sua covardia tinha um preço e que ele estava pagando por ela naquele exato momento. Lembrei-o de que ele teve 10 anos para ser um homem e um companheiro, mas preferiu ser um parasita emocional. Afirmei que a família de bem, que eles tanto prezavam agora, era apenas um conjunto de indivíduos solitários e amargurados, pois até a senhora Fabiana os tinha abandonado à própria sorte. A humilhação deles era avassaladora. Pessoas que passavam pela praça começaram a olhar, percebendo a cena. A senhora Maria caiu de joelhos no chão de cimento, implorando por uma migalha de compaixão. Eu apenas a olhei de cima para baixo, sentindo o peso final de toda essa opressão sendo removido do meu peito. Eu disse que a compaixão era um sentimento que eles nunca souberam cultivar e que agora não poderiam colher o que nunca plantaram. Virei as costas e caminhei em direção ao meu carro. Ouvi os gritos de desespero dela atrás de mim, mas eles não tinham mais poder. Liguei o motor e saí do estacionamento sem olhar pelo retrovisor. Eu sabia que aquela seria a última vez que eu os veria. Eles terminariam seus dias na obscuridade, na pobreza e no arrependimento tardio, enquanto eu continuaria a minha jornada rumo a um futuro radiante. A justiça não veio de um evento místico ou de uma vingança física. Ela veio da vida seguindo o seu curso lógico. A senhora Maria e o Aguinaldo construíram sua existência sobre a areia movediça da maldade e da manipulação, e era inevitável que ela desmoronasse. Eu, por outro lado, construí minha nova vida sobre a rocha da verdade e do respeito próprio. Cheguei ao meu estúdio e preparei um jantar leve. A noite estava estrelada e a cidade parecia vibrar com uma energia nova. Sentei-me na minha poltrona favorita, com um cálice de vinho, e brindei a mulher que eu me tornei. A Pamela, que aceitava sacolas de tralhas em seu quarto, estava morta e enterrada. A Pamela, que agora governava o seu próprio destino, estava mais viva do que nunca. A história que começou com uma invasão terminou com uma libertação total.
O silêncio da minha casa era agora preenchido pelos meus próprios pensamentos positivos e pelos meus sonhos de conquistas ainda maiores. Eu sabia que o mundo estava cheio de Senhoras Marias e Agnaldos, mas eu também sabia que eu agora possuía a armadura necessária para nunca mais permitir que nenhum deles cruzasse o meu caminho sem as devidas consequências. A vingança foi, de fato, muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse ter planejado. Foi a vingança da luz contra as sombras, da dignidade contra a humilhação. Eles ficaram na lama, desprovidos de trabalho, de reputação e de afeto genuíno. Eles imploraram por um perdão que não gerou redenção, pois a redenção requer uma mudança de caráter que eles eram incapazes de realizar. Senti uma profunda gratidão por ter tido a coragem de fazer a mala em silêncio naquela tarde de terça-feira. Aquele silêncio foi o meu primeiro grito de guerra, e a vitória final era a música que agora embalava a minha vida. Eu estava em paz, eu estava livre, e acima de tudo, eu era eu mesma, inteira e inabalável. A jornada tinha sido longa, dolorosa e cheia de obstáculos, mas cada cicatriz que eu carregava era um lembrete da minha força. Olhei para as luzes de São Paulo através da minha janela e sorri. A cidade era vasta e as possibilidades eram infinitas. Eu não tinha medo do amanhã, pois o amanhã pertencia àqueles que tinham a coragem de abandonar as tralhas do passado para abraçar a pureza do presente. Agradeço por acompanhar esta jornada de superação e justiça. Se você se sentiu inspirado pela história da Pamela e pela sua vitória sobre a toxicidade, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes como este. Deixe o seu like se você acredita que a justiça sempre prevalece e compartilhe esta história com alguém que precisa de um incentivo para retomar as rédeas da própria vida. Até a próxima!